Salve, Artano, olha só. Se você está trabalhando aí com o Windows 10, você tem aí uma ferramenta essencial, e na verdade é essencial em qualquer versão do sistema operacional Windows. Você tem aí o seu programa para navegar entre os arquivos e pastas, o gerenciador de arquivos do Windows. Estamos falando do explorador de arquivos. E aí, claro, tem que ter cuidado com o nome, né? Embora a ideia dele seja mais a ideia de navegar entre arquivos e pastas, mas esse nome explorador é a tradução que veio dentro do Windows 10. Na verdade, desde o Windows 8. Lá no Windows 7, anteriores a ele também, era chamado de Windows Explorer. É esse carinha que a gente está falando. Esse que você pode abrir usando o atalho Windows Z. Ele vai abrir então o programinha para você abrir as suas pastas, navegar entre os seus arquivos, abrir, copiar, recortar, colar, fazer todas as operaçõezinhas essenciais para o dia a dia. E tem que ter um cuidado aí. Algumas das atualizações do Windows 10, elas, com o efeito de cores principalmente, tem atribuído alguns problemas, tá? Você abre o Explorer, ele trava. Então isso aí é problema de atualização. Com novas atualizações ele vai resolvendo e corrigindo esses probleminhas, beleza? Então olha só, o que você precisa conhecer dessa maravilha que é esse programa? Algumas pegadinhas são muito cruciais e perigosas aqui dentro. Por quê? Primeiro, a cara dele tem algumas partes extremamente funcionais. Primeiro você olha aqui, igual você tem no teu material, o esqueminha com as figurinhas. Você tem lá a barra de títulos, né? Barra de títulos que tem lá o nome da janela. Basicamente você vê explorador de arquivos, mas você vai perceber uma coisa. Durante a sua navegação nessa janela, você pode clicar em uma opçãozinha específica que muda o nome ali. Em vez de aparecer explorador de arquivos, aparece este computador. E na verdade a ferramenta toda é o Explorer que está sendo utilizado aí, então não muda, por mais que seja lá o local computador que esteja aberto. Então entender aí as duas partes. Então primeiro a ideia da janela. No começo, você tem alguns ícones que estão numa área de acesso rápido, ou barra de ferramentas de acesso rápido. Você pode fixar ícones ali dentro, ou ter os tradicionais, como nova pasta, que está ali presente. Então você tem algumas coisinhas importantes ali. E aí, claro, o nome. Abaixo você tem a faixa de opções, você vai perceber que o menu arquivo, independente do modo que você está visualizando, se é direto no Explorer, se é direto na opção computador, é o arquivo. E aí podem mudar as próximas. Aqui você tem aquelas que estão no modo do explorador de arquivos. Início, compartilhar e exibir, que são as mais relevantes para nós por hora. E aí aqui você, dentro de cada uma, vai ter o seu conjunto de opções dessa faixa de opções que ela oferece para você. Então cada uma vai ter o seu conjunto e grupo de ferramentas. A gente vai dar uma olhadinha ali como que elas se distribuem e organizam cada um dos principais recursos. Abaixo você tem uma outra barra chamada barra de endereços. Na realidade, parte da barra de endereço específica é essa daqui, mas pode mencionar toda a estrutura como tal. No começo você tem lá o botão para voltar, ou seja, ele volta para a pasta que você estava antes de entrar naquela que você está agora, independente de hierarquia que você seguiu para isso, tá? Por quê? Aí tem essa outra, que é acima. A flecha, né, o botão acima, ele vai ir imediatamente para o diretório que contém o que você está, ou seja, ele vai para a pasta que tem a pasta que você está. Então, necessariamente diretório, porque diretório é uma pasta que contém outra pasta. Então, diretório acima do que você está. Avançar, ele pega justamente a linha lógica. Se você acessou uma pasta, voltou, ao clicar no avançar, ele retorna àquela em que você estava antes de clicar no voltar. E aí tem uma flechinha bem sucinta ali para baixo que traz alguns grupos, né? Como, por exemplo, ir para pasta documentos, ir para janela computador, então ela te dá algumas opçõezinhas. E aí, de fato, o endereço. Só que olha só, essa barra de endereço, você vai perceber que, por padrão, ela não mostra a forma real do endereço, que é desde o diretor raiz, as barras invertidas ali, mostrando pasta a pasta. Ela mostra de uma forma abreviada. Tanto que você vai perceber que algumas pastas você vai encontrar ali no meio do caminho a flechinha para o lado. Se você clicar nessa flecha, ela vai mostrar quais são as pastas que estão dentro da pasta que está à esquerda da flecha. Então, para você trocar elas rapidamente, você tem essa propriedade, esse caminho. Aí você tem ali a listinha, né, para poder ver as opções do que você já acessou ali dentro, e a opção para atualizar o caminho. Se você der um duplo clique nessa barra, você vai ver de fato o endereço real de algumas coisas. Aí aqui você tem ele indicando como acesso rápido e tal, mas na verdade é a ferramenta de busca, para você fazer uma pesquisa sobre o que você está necessitando aí realmente. E aí tem elementos como o asterisco que podem ser usados,
para facilitar aí a busca para algumas coisas. Abaixo você tem a estrutura principal da janela, onde que você vê todos os seus documentos, pastas. Mas cuidado a maneira como isso acontece. Essa janela ela pode ser dividida em duas partes principais. A lateral esquerda, que na verdade é chamado de painel de navegação, só que você vai ver questões falando lateral esquerda. Então, a lateral esquerda. O que você vê aqui? Você vê pasta, diretório e local. Então vem uma questãozinha em prova dizendo assim, olha, cliquei com o botão direito do mouse em cima de um arquivo aqui e cliquei em renomear. Posso renomear esse arquivo? Não! Você não vai ver aqui arquivo. Como é que você vai renomear o arquivo, meu amigo? Simplesmente tem que ter cuidado. A malícia da questão, ela foi perguntar para você se uma ação era possível, só que você se concentrou na questão de renomear, sendo que, na verdade, como é que eu vou renomear uma coisa que eu não vejo ali dentro? Você não vê arquivos nessa parte, só pasta e os diretórios, né, na mesma lógica, e os locais, né, meus locais de rede, computador, lixeira, esses aí são locais, eles não são pastas. Então, alguns cuidados. E aí, na lateral direita, que é a parte principal da janela, é onde você vai ver aí as suas pastas e arquivos. Óbvio, né? Locais, diretórios também aparecem ali para você. Mas a ideia de pasta é arquivo de fato. O arquivo você vai ver aqui. E detalhes sobre ele, dependendo do modo de visualização que você estiver utilizando, vão estar aqui nessa área da janela. Muito cuidado. Por quê? Você pode apresentar e exibir uma terceira parte na janela. Só que essa terceira você tem que marcar para ela aparecer também. O padrão é que essas outras duas já estejam visíveis. Essa terceira é um painel que vai ser chamado painel de visualização ou de detalhes. Você vai ter que escolher qual dos dois você quer, não dá para exibir os dois. É um ou outro. E aí, ele não é bem uma terceira parte, né? Mas não é a lateral direita. Porque mesmo com ela visível, quando ela fala lateral direita, ela está se referindo a essa parte aqui, tá? O centro dela, o elemento principal. E a barra de status lá embaixo, que mostra quantos arquivos você tem selecionado, o tamanho total, né, daquele conjunto selecionado, aparece na barra de status ali no finalzinho. Então essa é a cara da janela do programa que a gente está trabalhando. Aí você tem que olhar com atenção. O modo computador. Quando você clica ali no item Este computador, e aí você percebe que lá atrás, nas versões mais antigas do Windows, na verdade, a maioria das versões do Windows chamava de meu computador, my precious, era meu, era aquela coisa assim, é meu, e isso cria uma identidade, né, com a pessoa, e a pessoa vincula-se ao computador como algo pessoal, e aí na versão do Windows 8 ele chamou apenas de computador, ele já começa a distanciar, e aí no Windows 10 ele já distancia mais ainda, ele fala, este computador. É esse computador aqui. Aquele ali é outro. Então ele já separa, fala, ó, o que está neste computador e o que está na tua conta de usuário, às vezes são diferentes, porque às vezes os seus dados vão estar em qualquer computador em que você acessar, mas o que está naquele específico é aquilo. Então por isso que ele coloca essa ideia de este computador apenas. Também como uma espécie de despessoalização, fazer as pessoas usarem o dispositivo como meramente um dispositivo e não tanto quanto era antigamente, aquela coisa mais de agregar com a pessoa. E ali você vai perceber que dentre essas faixas de opções muda algumas opções, que são aquelas específicas do modo computador. Então você vai ter ali conjunto de opções distintas. A primeira delas é a opção propriedades. Também dá para ver essas propriedades pelo outro modo, né? O modo explorador de arquivos. Mas cuidado, tá? São propriedades do que tiver selecionado. Então você pode selecionar um arquivo e apertar Alt Enter, vai exibir as propriedades dele da mesma maneira que você clicar nesse botãozinho aqui que está ali no começo. Aí você tem a opção abrir, né? Não tem muito segredo. Você tem a opção renomear. Essa aqui também é importante, ela vai aparecer no modo dentro da aba início, do outro, na outra forma, mas no renomear, o atalho F2 aí é relevante. Por quê? Também é possível renomear um arquivo ou pasta usando o clique duplo pausado, ou também chamado clique duplo lento. É aquele que você clica uma vez, espera uns 2, 3 segundinhos, clica de novo em cima do mesmo arquivo. E isso vai fazer com que ele renomeie. Na maioria das vezes, você já fez essa ação, só que sem querer. Você clicou ali, foi selecionado de novo e deu esse ruim aí, pedindo para renomear e tudo mais. Então, um cuidado ao fazer uso dessa ação, né? Os nomes que podem ser utilizados e assim por diante. E aí você tem a opção Acessar Mídia. Essa opção Acessar Mídia basicamente é para você se conectar ou desconectar de um servidor de mídia que esteja ali, né, que você vai utilizar para buscar vídeos e assim por diante. E aí embaixo você tem uma das talvez mais importantes e relevantes opções que você vai encontrar, que é a opção Mapear Unidade de Rede. Regrinha. Para acessar a opção Mapear Unidade de Rede, você pode usar qualquer forma relacionada da seguinte maneira. Clicar com o botão direito em cima do item computador. Então, em qualquer lugar que você pegar ali, tá aparecendo lá na área de trabalho,
Está aparecendo aqui dentro do explorador de arquivos, na lateral esquerda, na lateral direita, está aparecendo o item computador, você clica com o botão direito do mouse em cima dele, você vai ter a opção mapear unidade de rede. Para que serve mapear unidade de rede? Ele vai listar os computadores na rede que tenham pastas compartilhadas. Você vai pegar uma pasta de algum computador específico e vai fazer com que ela esteja visível sempre ali dentro do computador, para que você não tenha que toda vez ir lá e procurar ela. Porque listar a rede dentro do Windows demora, uma coisa que fica lenta. Então depois a gente vai ver isso e vai perceber que é um pouco lento realmente o processo. Então mapear unidade de rede. Aí, quando você cai para dentro da estrutura do explorador ou do computador, você vai perceber que os dois têm a aba exibir, que é igual para os dois. Dentro da aba exibir, a gente tem alguns itens relevantes. Por exemplo, você tem lá o painel de navegação, que é o padrão, tá visível, tá? O que você tem aqui de opções é para dizer se você quer que ele apareça colapsado, tudo escondidinho, ou que ele apareça todo aberto. Mas é o que ele tem de opções, também tá ali. Também dá para ocultar ele, mas o padrão ele tá sempre visível. Aí olha a sutil diferença desses dois botões. Aqui um tem umas linhas, mas ali você vai ver na tela que a linha é bem crua, bem difícil de você identificar já de primeiro contato. Então cuidado. Painel de visualização ou o painel de detalhes. Você vai ter que escolher. Quando está ativo um, desativa o outro. É uma opção de ativado e desativado. Aí você vai perceber que tem um grupo ali que ele chama layout, que na verdade são os modos de exibição. Então isso aqui é uma pergunta bem batida em prova, tá? Que fala justamente disso aqui, ó. Quais são os modos de exibição que você tem dentro do explorador de arquivos do Windows? Então você tem algumas opções que merecem atenção. A opção ícone pequeno é só o ícone mesmo, e o ícone é associado ao programa padrão para abrir aquele documento. E não traz muita coisa. Mas aí você vai no modo lista, ele vai mostrar com um ícone um pouquinho menor e tudo mais, e mais próximo, né? Vai ocupar menos espaço. No conteúdo, você já vai ver alguns detalhes. O que muda do modo conteúdo para o modo bloco é a maneira como ele aparece para você. Se ele vai aparecer todo mundo ali bonitinho ou se vai aparecer linear. A gente vai olhar para essas formas diferentes. Qualquer coisa que você aumente minimamente a partir do ícone pequeno, e você pode alternar entre essas opções usando o Ctrl e a rodinha do mouse para aumentar e diminuir o zoom. Então qualquer coisinha, um petelequinho que você aumentar ali acima do ícone pequeno, você já vai partir para o ícone médio, e a partir do ícone médio você vai estar visualizando as miniaturas dentro do Office, dentro ali da estrutura. Ou seja, se é uma apresentação de slides, já vai aparecer ali o primeiro slide. Se é uma foto, já vai aparecer aquela foto, qual é a informação dela. Então, o modo miniatura já é a partir disso, até a maior dela, né? Que seria o ícone extra grande. Acontece que esse nome miniatura você não tem mais. Tinha lá no Windows XP com essa denominação. Eles só fizeram dessa forma, né? Ícones médios para cima, né? Já é miniatura. Na verdade, é pouquinha coisa maior que o pequeno. E a opção detalhes é a mais recorrente em provas. Por quê? O modo detalhes é onde você vai ver propriedades, características do documento, sem ter que usar o recurso propriedades aqui, sem abrir ele diretamente. Aí logo ao lado desse grupo de layout, né, dos modos de exibições, você tem duas opções que se destacam, que também podem ser encontradas clicando com o botão direito do mouse sobre a área vazia ali, daquela lateral direita que eu falei, que vai permitir você agrupar por e classificar por. Por que ela é relevante? O agrupar, a maioria das pessoas acaba não usando. Só que se você for olhar a característica justamente do modo computador, o modo computador, ele nada mais é do que o Explorer agrupado para aquela categoria de itens. Então ele é só o modo agrupado. Ele vai separar, tipo, todos os documentos PDF, todos os documentos PPT, e ele separa até PPT do PPTX. Então ele vai separar por grupos. Você pode separar por grupo de data, pode separar por tipo de arquivo, que é o que eu exemplifiquei. Então tem várias formas de trabalhar. E o classificar é só mudar a ordem, tá? Então também posso usar vários critérios diferentes, e eu posso ver esses critérios pelo modo detalhe, e usar eles como classificação. O legal do modo detalhes é que já cada coluna permite que eu faça isso direto. As colunas que estão visíveis, basta clicar lá no título dela que ele permite eu reorganizar a estrutura. E aí você tem lá, ó, caixa de seleção de itens, que é outra opçãozinha, extensões de nomes de arquivo, itens ocultos, ocultar itens selecionados e opções. Essas ferramentas, principalmente essas três primeiras. O que acontece com essas três primeiras aqui? Nessas aqui são caixinhas de seleção. Você só habilita e desabilita elas. Beleza, recomendação, marca todas. Quer dizer, a primeira nem tanto. Mas a primeira é para facilitar um pouco na hora de selecionar arquivos. Mas essas duas é importante em termos de segurança que elas estejam habilitadas. E aí a opção de ocultar, né? Só vai dar para exibir, para
tirar o arquivo, não pensa assim, o arquivo foi marcado como oculto e eu quero tirar ele, não, fazer ele voltar ao normal, não ser mais um arquivo oculto, eu tenho que ver primeiro os ocultos. Lembre-se que por padrão isso aqui está desabilitado. E o recurso opções, que vai abrir as opções de pasta que a gente já trabalhou dentro do painel de controle lá, aquele mesmo conjunto de opções. Então vamos olhar na tela ali como que tá? Então aqui na tela você tem o Windows ali bonitinho aberto, com o atalho Windows Explorer você abre o Explorer, você pode usar o Windows R, digitar ali também Explorer, tá? Como opçãozinha para iniciar esse cara, é outro caminho que você pode ter, ou você tem aqui, ó, esse íconezinho já de cara aqui embaixo, ó, tá ele aqui de pronto. Ou ainda, você clica com o botão direito do mouse ali, em cima das opções, você vai ter recursos que vão levar a ele indiretamente. Tá? Então você tem aqui outras ferramentas que vão trazer ou ir direto aqui para ele, ó, explorador de arquivos. Cliquei com o botão direito no menu iniciar, explorador de arquivos. Ou vou lá no menu iniciar e vou procurar o infeliz do explorador de arquivos aqui, tá? Dentro da estrutura básica do próprio Windows aí. Então você tem aí vários caminhos, ele normalmente vai trazer um ícone prefixado aqui para você na lateral direita. Então, caminhos, né, distintos, você pode ir lá na pasta documentos, também vai abrir ele, só que com o caminho documentos já aberto. Tudo isso aqui é a mesma janela, ó. E aí eu vou jogar aqui lado a lado, justamente a opção computador, que está aqui, ó, este computador marcado, para você ver a sutil diferença entre ir ali na pasta, né, explorador de arquivos, que ele traz aqui o acesso rápido. A diferença é que ele está agrupado. Na verdade, esse aqui também está agrupado, ó. Como é que eu sei que está agrupado? Quando aparece aqui em cima, ó, vou colocar lupa para focar no que é nosso interesse aqui, você saber do que a gente está falando. Quando ele traz para você, aqui ó, pasta frequente, isso aqui é um indicativo que está feito a ação agrupar. Então ela foi selecionada. Vou pegar aqui em downloads, que tem um monte de coisa, ó, tá tudo misturado, um monte de documento e tudo mais. A maioria deles é PPT, mas você vai ver que tem outros arquivos no meio misturados, né? Então aqui não está agrupado. Eu posso vir aqui e agrupar. Então primeiro é olhar para essas janelas e ver essa diferença. Vamos começar por aqueles itens, né, que a gente destacou ali. A barra de opções, né, faixa de opções, os acessos rápidos, pode ver que propriedade está aqui, e eu posso adicionar outros itens aqui também, tá? Desfazer sim, se você mover um arquivo para um lugar que não queria, se você mandar para lixeira um arquivo que não queria, é possível desfazer, tá? Cuidado com isso. Aí vem aqui, acesso rápido. O acesso rápido, ele vai listar, primeiramente, o que você abriu mais recentemente. Então ele traz aqui o acesso rápido. Perceba que aqui tem algumas coisas que já estão fixas, por padrão. Você pode desfixar, tá? Você pode vir aqui e falar, não quero que isso aqui esteja aqui. É só clicar com o botão direito, tem ali a primeira opção, desafixar do acesso rápido, tá ali ela. A opção acima vai para quem está acima de onde eu estava, voltar e volta para o local onde eu estava. E aqui aquela setinha, né, para as opções acesso rápido, downloads, como falei antes, que você pode estar alternando entre elas. E aí a pasta do OneDrive, ele jogou lá para outra tela, porque tem coisa do OneDrive aberto lá na outra tela. Então você tem aqui a opçãozinha. Essa flecha mostra que você tem coisas para expandir, tá? Então posso expandir aqui, ou ir lá na aba exibir, e vir aqui, ó, painel de navegação, e eu quero que expanda até a pasta que está aberta. Então ela vai expandir tudo até a pasta que está aberta, ou posso aqui mandar expandir todas. Então todo mundo vai ficar aberto aqui até o máximo que eu puder abrir, ele vai abrir. Ou manda ele pegar e colapsar isso aí, né? Não mostra nada. Deixa tudo escondidinho ali, tudo mínimo possível. Tá? Aqui é porque eu abri manual, senão ele vai mostrar sempre assim, tá? Que é o padrão. Mostrar bibliotecas é uma coisa interessante. No Windows 10, as bibliotecas ainda existem, elas só foram ocultas. É importante destacar que uma biblioteca não é uma pasta. Professor, como é que a gente faz essa verificação? Lembra que eu falei para você clicar com o botão ali, dar um duplo clique na barra de endereços? Quando você dá um duplo clique ali, ó, você vai ver que a biblioteca não tem um caminho. Se você for na pasta Downloads e der um duplo clique ali na barra de endereços, você vai perceber que ele não mostra também porque é a pasta Downloads, tá? Mas ela existe de fato? Sim, vou pegar aqui documentos, vamos ver se o documento ele vai permitir eu fazer esse acesso. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela. Então, a pasta documentos também, porque ela está aqui fixada no acesso rápido. Mas a gente pode ir lá, na opção computador, no diretório C, vamos lá dentro da pasta do usuário, vamos aqui para o usuário, vamos aqui em downloads. Beleza, eu fui pelo caminho longo, né? Aí ele mostrou aqui essa opçãozinha, que é a mesma pasta, tá? Quando eu dou o duplo clique, aí ele mostra certinho o caminho que é. Isso aqui varia um pouquinho de versões do Windows 10, tá? Das atualizações dele, principalmente quando são opções aqui do acesso rápido que estão vinculadas e do OneDrive. Então elas acabam fazendo isso. Mas você vai perceber que não existe, tá, pasta biblioteca.
Porque a biblioteca ela só concentra tudo o que está em algum lugar, ela lista aqui, de um modo mais visual. Então as bibliotecas elas foram ocultas porque elas acabavam induzindo o usuário à confusão, porque o usuário achava que existia o arquivo duplicado, e não, tá? Não é duplicado que você tem ali dentro. Então, lá na aba Início, o que você tem aqui, que é específico do explorador de arquivos? Para fixar, tá? Você pode pegar um arquivo qualquer e fixar ele no acesso rápido. Então você pode ir lá, clica com o botão direito, você fala, eu quero fixar ele lá dentro do acesso rápido. Então você consegue fazer isso, só que ele vai trabalhar de uma forma diferente, tá? É que aqui esse arquivo está na pasta Downloads e não é a melhor opção, ela já está fixada, então por isso que ele não sugere. Tá? Normalmente quando está mais escondido ele vai sugerir. Vou copiar e colar, né? Ctrl+C, Ctrl+V, não tem muito segredo. Recortar, o Ctrl+X. Posso copiar aquele caminho que eu falei, né? Que é o caminho que você vai pegar aqui, onde é que está esse cara? Aí ele traz o caminho, né? Traz o caminho completo. Então você pode ver isso lá nas bibliotecas. E você pode colar um atalho. Né? A gente vai atalho é outra história. Você pode fazer opções de mover e copiar, já dando destino e origem. A origem é o que você tem selecionado. Você pode excluir permanentemente ou mandar para a lixeira. O renomear está aqui também. Lembrando que no computador você tem ali a opção renomear também presente, tá? E o abrir da mesma maneira em propriedades. Então você tem esses detalhes. Aí você tem aqui ainda a opção para criar nova pasta, tá? Atalho Ctrl+Shift+N, cria nova pasta. Ainda você tem as propriedades da mesma maneira, e o histórico e histórico de arquivos. Lembra que ele está desabilitado por padrão. E opções para selecionar tudo, lembre-se que só o Word, né, só no Office da Microsoft que é Ctrl+T, no resto é tudo Ctrl+A. E limpar a seleção e inverter seleção. Inverter seleção, tipo, se eu selecionar só esses três arquivos, quando eu for inverter seleção, ele vai selecionar tudo menos aqueles três. Tá? Depende do que está selecionado para trabalhar com ela de um modo geral. Aí você tem aqui a opção arquivo, tem que ter cuidado. Porque a opção arquivo, ela vai permitir você abrir janela, vai abrir o PowerShell e as opções do próprio explorador de arquivos, tá? Não tem muito recurso ali. Tá? Quando você falar em esse computador, arquivo, traz a mesma lógica, mesmo conjunto de recursos. Então, você tem aqui dentro do explorador a opção da aba compartilhar, que não tem dentro da aba computador ali essa opção compartilhar diretamente. Então no explorador está aqui, né? Compartilhar. E aí você vai perceber uma opçãozinha legal, que é o gravar em disco. Sim, você não precisa instalar um programa de gravador de CD para gravar. Você pode jogar aqui para gravar em disco e depois só gravar. Na verdade, aqui ele já vai executar a ação de gravar, tá? Os que já estão lá. Ué, mas como é que eu faço para fazer essa gravação? Você clica o botão direito em cima dos arquivos e você pode enviar esses arquivos, né? É que aqui ele está dentro do Downloads, mas você pode enviar esses arquivos para algum lugar. E quando você vai querer enviar, você pode enviar para a unidade de CD e DVD. Quando você for por aqui, você vai colocar um item para ser gravado. Ó. Aqui ele já até abriu a gavetinha do CD para colocar o disco virgem ali dentro. E aí ele fala, você quer gravar? Beleza. E aqui ele vai ficar te alertando toda vez quando tiver alguma coisa para gravar. Mesma coisa que o compartilhar, né? Se você quer compartilhar aquele carinha, o princípio de acesso, quem vai poder acessar. E a aba exibir que é comum tanto pelo computador quanto pelo Explorer. Painel de navegação, a gente falou. Painel de visualização. Por exemplo, vou pegar aqui, o painel de visualização não está aparecendo. Eu vou clicar em painel de visualização, ele vai aparecer o painelzinho ali e eu consigo visualizar os slides, tá? Inclusive navegar entre eles. Tem uma setinha aqui embaixo que vai aparecer para você, dependendo qual versão do Windows você tem, ele mostra aqui uma setinha para avançar e voltar os slides, inclusive com os efeitos de slides que você tiver. O painel detalhes vai trazer as propriedades desse slide. Todas as propriedades ali visíveis para você, né, que ele possui, ele vai mostrar dentro dessas propriedades. E aqui, justamente, os modos de exibição. Se você for no modo lista, eu vou tirar aqui a lupa por hora para poder melhorar a sua visão e ampliar a janela, né, de um modo geral. Deixa eu minimizar ela. Modo lista. Modo lista, ele vai trazer aqui dessa maneira. Pode ver que a largura da coluna é o maior nome que eu tenho. Então é ele que define a largura da coluna. E a lista ela vai para o lado, ela não vai para baixo, ela vai para o lado a minha lista. Quando eu pego aqui ícones pequenos, ela vai para baixo. De novo, a largura da coluna é a largura do maior nome ali que ele encontrar. E aí ela vai para baixo. Quando eu aumento um pouquinho, como? Seguro o Ctrl e a rodinha do mouse. Você começa a aumentar um pouquinho o tamanho desse cara, ao ponto dele chegar ali, ó, ícones médios, você vai ter já as miniaturas. Também é para baixo a lista e você tem o nome embaixo de cada um. O ícone grande já vai aumentar, o ícone extra grande aumenta mais ainda, e ainda você tem aí o máximo, né, que é essa opçãozinha do ícone extra grande de zoom sobre cada um desses itens, e tá ali a miniatura deles, né, para você trabalhar. Agora, o modo conteúdo e o modo blocos. O blocos, ele traz algumas propriedades, mas muito básico, tá?
traz o nome do arquivo, qual programa e o tamanho dele, visível. Essa aqui na lateral direita é porque eu estou com o painel detalhes visível, tá? Aí o modo conteúdo, ele mostra tudo linha a linha, ó. Cada um, algumas propriedades, a mais o que ele trouxe, na verdade, foi o autor e a data de modificação em relação ao modo blocos. Mas o que mais traz propriedades é o modo detalhes. E aí você pode adicionar mais colunas, clicando com o botão direito do mouse aqui, ó, nessa faixa de títulos. E você vai dizendo, eu quero pegar a data de criação, além da data de modificação, quero pegar aqui o nome dos autores. Então você consegue trazer aqui justamente vários nomes, né, várias propriedades. Claro, tem arquivo que não vai ter algumas propriedades. Por exemplo, vou aqui em mais, você tem coisa pra caramba. Por exemplo, álbum. Vou marcar aqui álbum. Pô, esses arquivos aqui não vão ter quem é o álbum, não vão ter o autor aí da coisa. Então você tem aí essa propriedade a mais, que é representada aí de um modo geral. Então o álbum mostra isso para você. Conteúdo, o detalhes, então tem essas propriedades. Que eu posso organizar pelo mais antigo para o mais novo, simplesmente clicando aqui, ó, na data de modificação. Clica no título ali, você pode ver que tem uma flechinha, que ele muda a ordem. Mesma coisa o tipo, mesma coisa o nome. Perguntas maldosas de prova. Aqui não tenho nenhuma, né, para usar como referência, então vamos criar uma pasta. Vou criar uma nova pasta, vou deixar como nova pasta, vou criar mais uma nova pasta, vou chamar de Z. Então eu vou pegar essas estruturas e aí vou colocar aqui, ó, nomear em ordem alfabética, tá? Deixa eu pegar aqui lá no comecinho, lá no primeiro, tá aqui em ordem alfabética decrescente, tá ali primeiro arquivos. Em ordem alfabética crescente, então volta lá para o começo, porque eu fiquei com ele selecionado. Quem que tá lá no começo? As pastas. Então perceba que isso é uma perguntinha que já vem em prova. Se você colocar em ordem alfabética, as pastas em ordem crescente ficam no topo, em ordem decrescente vão para o final. Além, obviamente, do nome do arquivo e da pasta ser utilizado como referência. Aí, isso pode ser também manipulado aqui, ó, pelo classificar por que eu mencionei para você. Então, tem pelo título dos detalhes, como pelo classificar. Agora, olha a melhor opção, o agrupar por tipo. Você agrupa por tipo de documentos, todos os PDFs, todos os aplicativos, todos os arquivos PPTX, todos os arquivos que são lá de planilhas, documentos, tá tudo separado. E o bacana disso daqui é que você pode fazer assim, ó, tá vendo essa flecha? Você pode colapsar para focar exatamente só naqueles que você precisa. Tá vendo aqui que eu falei que separa do PPT e o PPTX? Tá separando. E eu estou vendo isso aqui porque eu estou com aquelas extensões que eu mencionei para você, visíveis, né? Visualizáveis, visíveis. E aí a caixa de seleção é essa caixinha aqui, ó, da lateral esquerda ali que aparecia. Eu gosto dela porque daí fica fácil para selecionar mais de um arquivo, não precisa ficar segurando a tecla Ctrl. Tá? Então por isso que ela é útil. E os itens ocultos é para exibir os arquivos e pastas ocultos no computador. Então essas são as ferramentas que aparecem ali para você de um modo geral e direto dentro do recurso agrupar por. Aí você pode colocar mais colunas, né? Que é essas colunas que você tem aqui. Dentro do modo detalhes, modo lista. Perceba que eu consigo usar o agrupar independente do modo que eu estou visualizando aqui, tá? O detalhes é o mais tradicional para você utilizar, mas é um recurso bem legal. É funcional aí de um modo geral. E opções, abre lá as opções de pastas, né? Os modos de exibição, esses três aqui que a gente citou, estão aqui, né? Disponíveis para você visualizar e marcar aqueles que você precisa. Então esses são do item Explorer. Agora, vamos no item computador lá? Você tem a opção computador propriamente dita, você vai perceber que ela já está agrupada. E aqui você tem lá as opções acesso mídia, né, conectar um servidor, e aquela que eu falei, mapear unidade de rede. Aqui você pode usar qualquer letra que não esteja em uso. Então lembre-se que o C2 pontos sempre vai estar em uso. Pode perceber que eu tenho aqui um dispositivo de CD, né, e DVD, então ele já pegou a letra D. Por isso que essa eu não posso utilizar. Só as letras A e B, que não estão em uso, eram reservadas antigamente para disquete. Aí a letra C, D não posso. E até a letra Z, tá aí, posso ser utilizado. Pegar a letra R, por exemplo. Aí eu já vou digitar com o endereço da pasta que está na rede, ou eu posso procurar. Só que lembra, ó, é esse o transtorno. Toda vez que você manda mapear a unidade de rede, que você manda listar a rede, é a mesma coisa que clicar nesse rede aqui do lado esquerdo, tá? Ele demora, porque ele vai ter que varrer toda a rede, e o Windows é lento para fazer isso. O Linux é mais rápido. E aqui ele está listando já alguns. Eu vou lá, pego um computador. Ah, ele tem alguma pasta compartilhada? Pego outro computador aqui. Algum deles tem pasta compartilhada? Ó, o que tem pede usuário e senha ainda para poder ter acesso aos dados. Para daí poder mapear essa unidade de rede para aquela pasta. Então não tem nenhum aqui que está liberado. Se tivesse pastas compartilhadas que eu tivesse acesso, eu poderia selecionar a pasta e ok.
Aquela pasta, toda vez que eu fosse acessar, ela ia aparecer mais uma divisão aqui embaixo, tá? Ele ia dividir de novo aqui embaixo com as pastas compartilhadas, né, como locais de rede, e aí eu ia poder dar um duplo clique nessa pastinha e abriria direto a pasta daquele computador que eu mapeasse aqui dentro desse ambiente aí, né, que ele pede usuário e senha, que é o padrão hoje dentro do Windows isso. Antigamente era um pouquinho pior, tá? Você acessava meio que direto. Aí você pode adicionar locais da rede, né, se você tiver acesso a eles, não tiver visíveis por padrão. As configurações são lá as configurações padrões que a gente encontra dentro do Windows 10. Então é isso que ele vai oferecer. Aqui ele ainda estava tentando conectar, tá? Por isso que ele deu aquele erro. E as propriedades do sistema, de novo, aquelas propriedades do sistema lá das configurações, tá? Só que essa aqui são das configurações e não aquelas do painel de controle. Lembra que o painel de controle está ficando em extinção aí de um modo geral. E aí, quando você seleciona algumas unidades removíveis, você vai ter ferramentas específicas para ela, para ejetá-la de forma segura. Quando você seleciona os C2 pontos, você tem aqui recursos próprios, né, como o próprio BitLocker, formatar, limpeza de disco, fazer a otimização, né, que é o otimizar e desfragmentar unidades. Então, são ferramentas de sistema que você tem ali acesso direto por meio desse ambiente. Então, essa é a janela do Explorer. Você percebeu que tem bastante coisa aí que ela oferece para você. E aí, né, justamente vamos a um cenário básico que ele faz, que é movimentar arquivos e pastas dentro desse ambiente. Dentro desse ambiente, ele está ainda lá configurando o Windows Drive, você tem aqui, ó, no Windows 10 Professional, em português, o estagiário arrastou uma pasta memorando do diretório raiz e soltou sobre o nome da pasta documento também no diretório raiz. Essa ação vai fazer o quê? Ó, se você clicar e arrastar dentro do mesmo diretório, você vai pegar aqui, ó, dentro do Windows, pegar aqui na pasta Download. Dentro da pasta Download, eu tenho aqui dentro outra pasta, né? Ó, vamos pegar aqui. Se eu arrastar algum arquivo para cá, o que ele vai fazer? Se está dentro do mesmo diretório, como a pasta Download está no mesmo diretório, ele já diz ali para você, ó, só o arrastar ele vai mover. Então essa é a ação padrão que ele faz dentro do mesmo diretório. Então foi compactada? Não. Foi movida? Sim. Foi copiada? Não. Se fosse do C, aqui ele fala do drive C para um drive D, aí ele iria copiar. Aqui eu não tenho um drive D para mostrar, mas ele iria copiar se for para um diretório diferente. Mas se é para o mesmo, vai mover. Permaneceu na raiz, mas o seu conteúdo passou para a pasta, nada a ver, deixou de existir e foi incorporado. Nossa, se deixou de existir, por que foi incorporada a pasta? Não, somente a alternativa B de bola é a nossa ação aqui. Ele foi movido aí de fato. Viu? Quando você olha no ambiente Windows, você pegou aqui um pouco de tudo. A parte de como usar a janela e justamente navegar, né? Como arrastar usando aquela ferramenta. Ah, tô ali e quero arrastar um arquivinho para cá e para lá. Todos esses recursos são importantes. Tem que conhecer essa ferramenta porque ela é do dia a dia, beleza? Então use ela olhando com mais atenção aos detalhes e recursos que ela oferece e, claro, sempre testando fazer uma coisinha diferente. Clica com o botão direito ali dentro de uma pasta no arquivo e veja a quantidade de opções que aparecem dentro do menuzinho suspenso. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima.